Se o governo federal não enxergar isso a tempo e a hora, nós podemos ter um desabastecimento de leite nas gôndolas dos nossos supermercados, e aí sim toda a sociedade vai pagar por esse problema da valorização do produtor da Argentina e do Uruguai. Tem uma dúvida pairando no ar, que existem pessoas, e não são os nossos produtores, que esses sim estão sendo prejudicados, que estão ganhando dinheiro. A gente também, se necessário for, vamos até, quem sabe, abrir uma CPI para saber quais são as empresas que estão massacrando esses produtores rurais de forma desleal. O governo federal precisa ter sensibilidade. Ele está matando uma classe importantíssima para todo o contexto da agropecuária mineira e brasileira. Que o nosso povo tenha consciência que o sistema FAENG está fazendo a sua obrigação. Trazer o pessoal aqui para a gente gritar de dor. É um grito de apelo. Organizado como somos, ordeiro como somos, mas não dá para a gente continuar assim, porque senão nós vamos perder uma importantíssima atividade em Minas Gerais. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, para conversar com o presidente do Sistema FAENG, Antônio Pitangui de Salvo. Antônio, um ótimo dia para o senhor. Obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na FM Tempo. Imagina, obrigado a você, Ibrahim. Bom dia, Thalita, tudo bem? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui, viu? Prazer é todo nosso. Vamos aqui que temos uma pauta extensa de assuntos para tratar. Vamos começar sobre a manifestação que acontece hoje, daqui a pouco às 10 da manhã. Nas críticas que têm sido feitas pelo sistema a como o governo federal tem lidado em relação a importações do leite. Queria primeiro que o senhor explicasse exatamente onde é que está o grande ponto de problema alegado pelas entidades, onde é que está o problema e como é que isso afeta o produtor. Sim, vamos lá bem devagarzinho para que a gente possa entender, nosso ouvinte possa entender direitinho o que nós estamos pleiteando e reclamando da inoperância do governo federal com relação aos 220 mil produtores de leite só aqui em Minas Gerais. No Brasil são mais de 1.100.000 produtores. E Minas é o maior produtor de leite do Brasil. Sempre a importação de leite, historicamente, passava na ordem de 2 a 3% da produção nacional. Isso dava para equilibrar, eventualmente, distorções existentes dentro de toda a cadeia. E a partir de um ano e pouco atrás, nós tivemos o crescimento significativo dessas importações, vindas principalmente da Argentina e do Uruguai. Importações essas que desbalancearam completamente a cadeia de lácteo mineira e brasileira, fazendo com que os nossos produtores não conseguissem ter preços substanciais para cobrir os custos. E isso está acarretando um enorme desestímulo a esses 220 mil produtores mineiros, na sua grande maioria pequenos produtores. E aonde está a nossa grande reclamação? O leite da Argentina, principalmente, ele tem subsídio na sua origem. E não dá para o agro brasileiro, competente como haja dito pelo PIB nosso aí, que nós passamos R$1 trilhão no ano passado, e a agropecuária foi o grande responsável por esse crescimento. Nós não podemos competir de forma desigual. Então, o pleito é que o governo federal tenha sensibilidade para igualar isso. E o que nós estamos pedindo, basicamente, como primeiro e mais importante ponto? Cortar imediatamente essas importações desnecessárias nesse momento. Porque o que a gente tem é que valorizar o nosso produtor e dar para ele uma vida digna. Senão ele vai abandonar a sua atividade. E isso certamente nós vamos ter problemas num futuro bem breve. É claro, presidente, que muitos já abandonaram, né? Muitos pequenos produtores que já tinham uma certa dificuldade de seguir com a atividade, conseguir de fato sustentar a família, levar a propriedade adiante. A gente sabe que muitos já desistiram. A gente já tem uma porcentagem naquilo que caiu aqui em Minas Gerais, o número desses produtores. Thalita, o que está acontecendo? Quando você trabalha no prejuízo, você vai aguentando aquele tranco um determinado período. E aí, vale lembrar uma outra coisa que a gente precisa falar aqui, como engenheiro agrônomo e técnico que sou. Nós estamos no período de safra. Todo mundo sabe que nós estamos terminando as águas de março, fechando o verão. Então nós estamos com capim verde, com a parte da safra do leite neste momento. Então, apesar de pessoas estarem abandonando a atividade, nós não tivemos ainda um decréscimo significativo
na coleta de leite em Minas Gerais, mas nós sabemos e temos informações pelos nossos 401 sindicatos espalhados em todas as Minas Gerais que esse produtor está abandonando essa atividade. E isso vai acarretar uma coisa que as pessoas não têm ideia. A partir do momento que você leva suas vacas para abate, você termina com aquela atividade, você não consegue reativá-la no próximo ano. Porque você vai ter que inseminar uma vaca de leite, gestar 9 meses, fazer uma bezerra nascer, esperar 3 anos para ela emprenhar, até ela virar uma novilha de segunda cria, onde ela está no início do auge de sua produção. Isso requer aí 5, 6 anos. Então, se o governo federal não enxergar isso a tempo e a hora, nós podemos ter um desabastecimento de leite nas gôndolas dos nossos supermercados, e aí sim toda a sociedade vai pagar por esse problema da valorização do produtor da Argentina e do Uruguai, e não do nosso. Então, lembrando, a grande maioria dos mineiros são produtores que produzem até 250 litros por dia, é economia familiar, são pessoas do bem que trabalham de sol a sol, ordenham suas vacas 2 vezes por dia, 366 dias nesse ano, que é ano bissexto, e essas pessoas estão hoje aqui em Minas Gerais para dar um grito de socorro, para que compreendam que uma atividade desse porte, desse tamanho, dessa importância, precisa ser ouvido. Esse grito precisa ser ouvido pelo governo federal, para que a gente possa barrar as importações, renegociar as dívidas do produtor que está há mais de um ano e 4 meses tomando prejuízo, inserir imediatamente nos programas sociais o leite e seus derivados, para que a gente possa aumentar o consumo interno e melhorando assim a venda desses produtos. E nós tivemos um decreto que o governo federal fez lá no ano passado. Esse decreto foi assinado, mas não está fiscalizado o suficiente. Empresas que estão importando leite vão perder incentivos fiscais. O senhor tocou num ponto que eu quero que a gente amplie um pouco mais aí. Vamos lá. Para 2 perguntas, eu te salvo. A primeira delas é: quem é que está fazendo essa importação? Qual é o diagnóstico que você fez? Foi porque o preço brasileiro, a indústria passou a olhar e falou: olha, tá muito alto, nós vamos comprar de fora porque tá subsidiado e é mais barato. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, em relação à fiscalização. Onde é que é possível aprimorar? Tem que fazer na fronteira? Sim. Tem que fazer na divisa? Como é que se faz e qual é a ideia pensada pelo sistema FAIM, onde é possível isso melhorar? Vamos conversar num português bem falado. Há menos de 3 meses atrás, antes da eleição da Argentina, a gente sabe que o governo brasileiro e o governo e o Brasil presidiu o Mercosul, e o governo brasileiro estava apoiando a continuidade do governo da Argentina. Então, com a moeda fraca da Argentina, o custo de produção da Argentina está menor que o nosso. Então, isso abriu, junto do Mercosul, onde a tarifa é zero. Isso vale lembrar que é uma tarifa zero desde que nós possamos jogar em condições iguais. Se não tivermos condição de jogar em condições iguais, temos que ter salvaguardas ou compensações. Não dá para nós jogarmos a final do Campeonato Mineiro, um dos times jogando com 15 jogadores e o outro com 11. Não é leal para o time que está jogando com 11. Então não dá para nós continuarmos assim. Então esse é o primeiro problema. Pensávamos nós que, acabando as eleições e com a vitória do candidato de direita, isso iria cessar, e não cessou. Continuamos com índices crescentes em dezembro e janeiro, batendo recordes de importação. Certamente, e aí não é leviano de minha parte falar isso, alguém está ganhando dinheiro trazendo esse leite em pó, e aí vale lembrar que o leite em pó trazido da Argentina é um leite em pó de qualidade. A Argentina é uma grande produtora de leite, lá estão em climas temperado e nós aqui no tropical, e a gente sabe que leite é mais favorável para o clima temperado, apesar do Brasil ter toda uma tecnologia criada aqui dentro com as raças específicas, onde nós viramos também um grande player mundial de produção de leite para abastecer a nossa população, mas a gente esperava que essa importação cortasse e não cortou. Então, tem uma dúvida pairando no ar, que existem pessoas, e não são os nossos produtores, que esses sim estão sendo prejudicados, que estão ganhando dinheiro. A gente também, se necessário for, vamos até, quem sabe, abrir uma CPI para saber quais são as empresas que estão massacrando esses produtores rurais de forma desleal. Este comércio existente hoje, do jeito que ele é feito, é impossível um produtor
mineiro e brasileiro, competir de forma desigual. Eu não vou nem dizer nas nossas leis ambientais, as leis trabalhistas, que também são mais rígidas do que da Argentina e do Uruguai, mas com subsídio na origem, não tem produtor competente brasileiro que consiga vencer isso. O governo, repito, o governo federal precisa ter sensibilidade. Ele está matando uma classe importantíssima para todo o contexto da agropecuária mineira e brasileira. Agora, presidente, onde que está a esperança da FAENG? Está no apoio de deputados mineiros, Sim. por exemplo, que nós estamos vendo um apelo muito grande, né, de muitos deputados que fazem parte do movimento, até porque não é incomum, recebemos aqui no Café com Política prefeitos, vereadores, deputados que sentam aqui e dizem, antes de deputado eu sou um produtor rural, a minha família vem do agro, a minha família vem de uma pequena produção lá no interior de Minas, aqui na região metropolitana, passa por essa esperança também desse apoio, dessa visibilidade que o evento Minas Grita pelo Leite ganha a partir de hoje, a partir de daqui a pouquinho? Sim, eu acho que nós vamos virar uma página. Primeiro nós temos que entender o seguinte: se o PIB brasileiro foi 2,9, maior do que 2023, maior do que 2022, e a agropecuária participou em 15,1% desse PIB, a agropecuária empurrou esse PIB como um trator de esteira, como um super trator empurrando esse PIB. E o PIB mineiro foi 3,1% maior do que o brasileiro, e a agropecuária foi 11,5%, mostra que nós estamos fazendo o nosso papel e fazendo muito bem. Então, vários setores estão indo muito bem o ano passado e foram muito bem. A soja foi muito bem, o café foi muito bem, aumentando a produtividade, trazendo tecnologia para dentro das fazendas. E outros setores, suco energético também foi muito bem. O setor do leite especificamente não está indo bem, não que o produtor desaprendeu a produzir leite. É porque é impossível, com o desequilíbrio acontecido depois da pandemia, com o custo de produção, adubos defensivos, todas essas coisas desequilibradas, trazendo leite em pó, que reidratado aqui no Brasil, custa 1,50. O custo de produção custa por volta de 2,10. Então é impossível. Nós precisamos, e qualquer governo do mundo faz isso, o leite é um problema social. Nós temos muita gente empregada no campo, que vivem dessa atividade. O nosso leite tem crescido, nós temos trazido o pacote tecnológico, o Senar, o nosso sistema S, tem ensinado essas pessoas a melhorar a tecnologia, a ter uma genética melhor, a ter pastagens melhores. Então nós estamos trabalhando de forma muito firme. O que os políticos já entenderam? Eles já entenderam que é importante apoiar esse povo. Esse povo precisa do seu apoio. E hoje, no Minas Grita pelo Leite, nós estamos com vários deputados estaduais e federais aqui, senadores, governador, para que a gente possa sensibilizar de forma muito firme e que o nosso povo tenha consciência que o sistema FAENG está fazendo a sua obrigação. Trazer o pessoal aqui para a gente gritar de dor. É um grito de apelo. Organizado como somos, ordeiro como somos, mas não dá para a gente continuar assim, porque senão nós vamos perder uma importantíssima atividade em Minas Gerais. Não só no leite, mas seus derivados. E aí a gente não sabe onde é que vai o queijo, o pão de queijo e todas as coisas que necessitam desse leite tão importante para Minas e para o Brasil. Vou voltar na questão que eu lhe perguntei sobre o decreto 11732. Onde é que a FAENG enxerga que é necessário uma melhora ou o início da fiscalização, né? Porque ação. O que precisa é o governo dar de si, como a gente fala lá na roça. Nós não podemos pôr um decreto e não colocar fiscal para fiscalizar o que está acontecendo. Então, se o decreto começou a valer 1º de fevereiro, fevereiro devia ter um decréscimo absurdo no que diz respeito à importação. Isso não aconteceu. É sinal que as pessoas estão passando no sinal vermelho sem serem vistos. Então, nós não podemos aceitar, porque senão o decreto cai em chacota. Então, a fiscalização é necessária. A gente sabe das dificuldades do governo federal. A gente sabe da morosidade, da inércia disso. Mas não dá para nós continuarmos. O decreto foi promulgado, precisava de 90 dias. Deus sabe como nós aguentamos esses 90 dias com uma explosão de importação em novembro, dezembro e janeiro. Agora, fevereiro, vamos pôr a tropa na rua. E não vamos aceitar. E vamos fiscalizar. E empresa que estiver importando,
nessas empresas lácteas que estiver importando, precisam perder o benefício. Que setores em geral? A gente está falando das empresas lácteas, senhor de Salvo. Eu queria entender um pouco mais. De que empresa nós estamos falando? Nós estamos falando de um produtor de queijo convencional, quer dizer, eu vou chegar lá nós estamos falando das grandes importadoras. A Garoto é uma delas, e a gente pode falar isso aqui, não tem o menor problema. E tem muitas trades que estão trazendo. E aí sim, é o que nós queremos saber. Essa trading não tem benefício fiscal. Então ela não vai, o decreto não vai afetá-la. O que nós precisamos de entender é o seguinte: o governo precisa sensibilizar, e aí vamos colocar bem com tranquilidade isso. A classe produtora rural mineira e brasileira, se é tida como somos chorões e reclamamos, isso não é verdade. Nós somos uma alavanca, uma mola, uma força motriz da economia mineira e brasileira. Nós estamos fazendo o nosso papel. Nós temos um Código Florestal único no mundo, que literalmente proibiu de nós usarmos aqui no Sudeste 20% das nossas propriedades, no mínimo, e ninguém paga nada por isso. Então, se você tinha uma pousadinha de 10 quartos, tomaram 2 quartos nossos, e nós só podemos utilizar 8. E ninguém paga pelos 2 quartos fechados, e nós temos que cuidar deles bem cuidados, porque senão nós somos multados. Então nós fazemos o nosso papel, produzimos de forma sustentável. Se existe essa entrada, o governo precisa de criar salvaguardas ou medidas compensatórias. Não dá para entrar a quantidade de leite em pó, 2,2 bilhões de litros. Isso desequilibra uma cadeia, desestimula uma classe e faz com que esta classe saia da atividade. Saindo da atividade, eu repito, não é como um campo de futebol onde você planta uma lavoura de milho ou de feijão. Eventualmente o milho tá ruim, o feijão tá ruim, você deixa de plantar esse ano, na próxima safra você planta, com 120 dias você colhe. A partir do momento que você abateu vacas de genética boa leiteira e mandou pro frigorífico, você não volta mais a produzir. E se esse leite, não se surpreendam se o leite tiver aí a 5, 6, 7 reais na gôndola do supermercado ou mais, porque o Brasil vai diminuindo a produção consideravelmente se nós continuarmos com essa política de valorização do produtor dos países vizinhos e não do nosso. Então, e vale lembrar, esses produtores, se andam de caminhonete, andam de caminhonetinha Fiat, pica-pinha Fiat, são homens e mulheres de mão calejadas que fazem da sua atividade o seu ganha-pão. Façam a conta aí de 200 litros de leite a R$2, com a margem de lucro, se é que ela pode existir algum dia, de 15%, isso dá menos de R$2.000 de renda familiar por mês. Então nós estamos conversando em homens e mulheres pequenos que necessitam e precisam e gritam pelo auxílio. É isso que nós estamos fazendo hoje e vamos fazer com que os políticos entendam isso. Não é um grito de mais uma vez a classe produtora chora de barriga cheia. Absolutamente não. Nós estamos falando de um grupo de pessoas, repito, homens e mulheres, que precisam de auxílio, e a FAENG está na frente disso. Agora, presidente, o senhor citava aí a questão da Argentina, né, da eleição na Argentina, e como isso, na opinião do senhor, teria impactado. Aí eu pergunto a relação do governo de Minas com o governo federal. Impacta de alguma forma? É uma perspectiva também que a FAENG tem para que o produtor rural aqui, mineiro, esteja sendo tão prejudicado? Eu não acredito. Eu acho que o governador Zema tem trabalhado de forma muito séria. Ele tem feito todas as ações junto da Secretaria da Agricultura e Pecuária. Nós estamos avançando em Minas. Vamos hoje certamente ter alguma novidade. O governador vai estar lá para que as indústrias mineiras que tiverem importando percam a isenção dos seus benefícios fiscais. Agora, sabemos que existe uma posição política diferente do governo central. Eu não acho que o problema é só mineiro. O que acontece é que o problema é mais potencializado em Minas pelo número de produtores que temos aqui. Somos os maiores produtores. Então eu não acredito que se você disse a pergunta, eu entendi assim, se é uma retaliação contra Minas por causa da posição política do governador, eu acho que não. Eu acho que é uma insensibilidade do governo federal com os produtores de leite. Leite não tem partido, nosso produtor não tem partido, leite é branco.
O leite é um alimento básico e todo país do mundo protege essa atividade. Se nós formos para a Europa, ela é altamente subsidiada porque ela é dificultosa, mas os governos entendem a importância de se produzir leite. E aqui no Brasil, o que nós estamos pedindo neste primeiro evento é um pedido. Depois nós não vamos saber qual será o segundo ou o terceiro. Por enquanto é um pedido de olhem para esses produtores, porque nós não podemos continuar assim. Esse pessoal não tem para onde ir, não tem o que fazer e vai ser um problema social muito grande se isso continuar acontecendo. Como é que você imagina que possa ser, Cid Salva, a linha de diálogo com o governo federal neste caso? Por exemplo, pedir ao governador Romeu Zema, que tem endereçado críticas específicas e demandas, já falou de acordos de Mariana, de repactuação, de necessidade de melhoria de rodovias federais, ele tem mantido um diálogo e pedidos ao governo federal, dizer, olha, temos aqui uma situação a ser vista. Há formalmente a tentativa de que o governador faça isso, será via entidade, será via CNA, será via FAEM, como é que o senhor imagina? Bom, hoje nós estamos organizando aqui Federação da Agricultura, CNA, OCB, OCENG, todas as nossas cooperativas, o governo mineiro nos apoiando, associações de produtores de leite e de raças leiteiras. Então, tá todo mundo com todo respeito, nesse mesmo balaio. Todo mundo aqui em Minas tem sensibilidade. O que falta para sensibilizar o governo federal? Porque não dá mais para esperar. Nós já esperamos. Foram mais de 30 reuniões no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no Ministério da Agricultura, para que a gente pudesse mostrar, e já mostramos, o que precisa ser feito. Agora, o governo federal é que precisa tomar as providências. Os pedidos estão aqui. São pedidos simples. Eles precisam de entender que a água passou do nariz. E essa turma, e muitos votaram neste governo federal aí, a gente precisa falar isso de maneira bem tranquila e não tem o menor problema dizer isso, essas pessoas estão sendo achatadas e saindo da atividade. Sensibilizar todos nós juntos, e aí é um fato até histórico, nós todos estamos entendendo que precisa da sensibilidade do governo, e eu acredito que isso pode acontecer em breve. É possível criar salvaguardas ou medidas compensatórias, mesmo sabendo que dentro do acordo Mercosul isso precisa de ser ajeitado. Não dá para continuarmos tendo as importações. E as medidas secundárias do decreto e da inclusão do leite na merenda escolar e da renegociação, isso aí é vontade política. Se o governo tiver vontade política, nós faremos. O evento Minas Grita pelo Leite acontece daqui a pouquinho, né, Antônio? Sim, às 10 horas da manhã, a partir das 10 da manhã no Expo Minas. São esperados aí mais de 4.000 produtores de leite, produtores mineiros, também várias entidades, muitos políticos, a classe política envolvida. Do governo federal, há alguma expectativa para o comparecimento de alguém para que possa ouvir e negociar? Não, nosso grito vai ter que ser autossuficiente para chegar lá em Brasília. Então, nós estamos aqui com vários deputados federais que já se comprometeram a levar mais uma vez, eu repito, nós já fomos a mais de 30 reuniões em Brasília. Então, se não nos ouviram bem, nós vamos gritar o suficiente para que esse grito ecoe lá em Brasília e que sensibilize este governo, com todo o respeito que nós temos a qualquer dos governos. Nós precisamos deixar bem claro, isso aqui não é uma disputa política entre partido A e partido B. É um respeito a uma classe que produz, de homens e mulheres que trabalham e que precisam ser respeitados, independente da linha ideológica do governo central. Então, o que nós estamos pleiteando na Fazenda, na FAENG, e vamos fazer isso durante toda a nossa gestão, é que a classe produtora precisa de respeito. A classe produtora gera empregos, a classe produtora gera superávit. O Brasil é agrícola, o Brasil é agro, Minas é agro. Nós estamos fazendo o nosso papel de forma sustentável. Precisamos cada vez mais ser reconhecido pela sociedade, que muitas vezes não tem o pé na roça ou não calçam botina, mas cada vez mais isso está acontecendo. Fizemos uma pesquisa recente onde os mineiros reconhecem que a principal atividade de Minas é a agropecuária. Nós estamos muito felizes por isso. Mas precisamos de entender, não queremos nenhum centavo de aumento na gôndola do supermercado. Pelo contrário, queremos é não deixar que a população pague essa conta se os produtores forem massacrados como estão sendo.
Nós estamos conversando com Antônio de Salvo Pitangui, presidente do sistema FAENG. No Café com Política, hora do bate-pronto. Tá. Perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Combinados agora, senhor Antônio? Certíssimo. Então vamos lá, de 0 a 10, qual é a perspectiva de que alguma dessas medidas de salvaguarda sejam adotadas pelo governo federal no curto prazo? 9. Uma avaliação do governo federal. Com relação aos produtores, muito baixa. Uma avaliação sobre a bancada federal de deputados nas pautas relacionadas ao leite. 10. Os produtores mineiros. 20. 2 vezes 10. Estão junto com a gente e entenderam que juntos seremos mais fortes. Antônio Pitangui de Salvo, presidente do sistema FAENG aqui em Minas Gerais, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco, sempre bom tê-lo aqui, para que a gente coloque um pezinho de botina na roça para entender os problemas que o agro enfrenta como motor que é da economia mineira. Obrigado. Muito obrigado a vocês, podem ter certeza que nós vamos continuar trabalhando para melhorar a vida de todos os mineiros e brasileiros. Ótimo dia para o senhor, viu? Volte sempre, um excelente evento para o senhor, para a FAENG, para os produtores, para aqueles que estiverem presentes lá no Expo Minas. Vamos lá, vamos ao Expo Minas mostrar que nós estamos unidos e unidos seremos mais fortes.